Ela ia até lá porque em casa era assustador. Ela não sabia que seria justamente ali que tudo aconteceria. Em dezembro de 2002, Masha foi até a casa deles pela última vez, e naquele momento parecia uma visita absolutamente comum. Ela frequentava essa família regularmente, e é exatamente essa circunstância, o motivo pelo qual ela estava lá, que 23 anos depois se tornaria um dos pontos-chave do caso. Volchansk é uma pequena cidade no norte da região de Sverdlovsk, perto de Ekaterimburgo. Poucos moradores, as distâncias aqui não se medem em quilômetros, mas em rostos conhecidos. Ali está a escola, ali a loja, ali os vizinhos a 2 casas de distância. Em lugares assim, como regra, todo mundo conhece todo mundo, e é justamente por isso que o que aconteceu ficou tanto tempo sem resposta. Masha tinha 11 anos, vivia com a mãe que bebia, não esporadicamente, mas como um modo de vida permanente. Em casa, as coisas variavam, às vezes silêncio, às vezes não havia comida. Simplesmente não dava para saber o que esperar ao anoitecer. Para quem cresceu nessas condições, a principal habilidade é encontrar um lugar onde tudo seja previsível e onde se possa respirar aliviado. Ela tinha esse lugar. A alguns quarteirões dali morava a família Semyonov. Vladimir, 23 anos, e sua esposa. Masha conheceu a esposa de Semyonov e começou a frequentar a casa. No início, raramente, depois, regularmente. Ajudava nas tarefas domésticas, fazia limpeza, às vezes ficava para dormir. Ninguém pensava nada. Uma cena comum, quando adultos acolhem uma conhecida de uma família desestruturada. A mãe sabia aonde a filha ia. A esposa de Semyonov sabia, a vizinhança sabia. Esconder, aparentemente, não havia o quê. Pois bem, em dezembro de 2002, ela foi até lá novamente. Ninguém mais a viu depois disso. Noite de 11 de dezembro de 2002. No apartamento dos Semyonov, 3 adultos. Vladimir, sua esposa e uma amiga da esposa. Uma noite comum, nada que pudesse levantar suspeitas. Em determinado momento, as mulheres se preparam para sair. Comprar cigarros e bebida. A loja era perto, não demorariam. No apartamento ficam 2, Semyonov e Masha. Quando as mulheres voltam, ela já não está mais lá. Semyonov está calmo. A explicação é simples. Foi para casa, se vestiu sozinha, saiu sozinha. Para onde exatamente ele não sabe, não a acompanhou. A esposa ouve isso e concorda. A lógica não levanta questionamentos. Era tarde, estava na hora de ir. E com isso, aparentemente, tudo se encerra. Nada demais. Saiu mais cedo. A mãe espera. Ela não chega naquela noite. Não chega no dia seguinte. Cama vazia, porta em silêncio. Numa cidade pequena, isso se nota rápido. Vizinhos, escola, conhecidos em comum. Ninguém viu Masha depois daquela noite. Ninguém a viu saindo do prédio do Semyonov. Ninguém a viu caminhando para casa. Como os investigadores apurariam mais tarde, não se encontrou uma única pessoa que pudesse confirmar as palavras dele. Apenas as palavras dele. Saiu sozinha. A mãe deu o alerta, e numa cidade pequena isso se espalhou rapidamente. Vizinhos, conhecidos, escola, todos que poderiam ter visto ou ouvido algo foram interrogados. Ninguém viu nada. A investigação abriu um caso de desaparecimento. A primeira pergunta é padrão. Onde foi vista pela última vez? A resposta veio imediatamente. Na casa dos Semyonov. Os investigadores foram até lá. Vladimir os recebeu com calma. A versão era a mesma que havia contado à esposa. A porta se fechou. Para onde ela foi, não sabe. Não havia motivo para acompanhá-la. A esposa confirmou. Voltaram da loja, ela já não estava. Nenhuma divergência nos depoimentos. Tom uniforme, sem agitação, sem palavras desnecessárias. Os investigadores tinham diante de si uma pessoa que ou realmente não sabia de nada, ou sabia se portar de tal modo que por fora não se via diferença alguma. Em que se apoiar? Não havia nada. E então, os investigadores começaram a verificar os trajetos entre a casa dele e a casa da mãe. Interrogaram moradores do prédio, de prédios vizinhos, pessoas da rua.
As buscas prosseguiam na cidade, nos arredores, e não produziam resultados. Semyonov permanecia no campo de visão da investigação. O último a vê-la, o único que esteve a sós com ela naquela noite. Todos entendiam isso, tanto os investigadores quanto ele próprio. Mas apenas entender, como se diria mais tarde nos autos do processo, não é suficiente. São necessárias provas, e não havia nenhuma. Ele aparecia nos relatórios, por todos os sinais externos, um jovem comum, como se encontra uma dezena em qualquer cidade, e ninguém acharia nada de notável nisso. Os vizinhos a viam na entrada do prédio, viam-na entrar, às vezes sair com sacolas. Adultos que tomaram sob seus cuidados uma conhecida de uma família desestruturada. Em cidades pequenas, isso não é raridade, é considerado normal. As pessoas ajudam como podem. É justamente por isso que ninguém olhava para esse quadro com mais atenção do que a situação exigia. Não porque fossem cegos, mas porque não havia motivo. Semyonov se encaixava na visão de mundo em que pessoas assim não fazem coisas assim. E quando os investigadores começaram a interrogá-lo, ele não vacilou, não demonstrou nervosismo perceptível, não se confundiu nos detalhes, não mudou a versão. Respondia às perguntas e somente às perguntas, nada além. A investigação pressionava no único ponto que tinha. Ele foi o último a vê-la com vida. Não existiam outras pistas. À noite, a esposa e a amiga saíram. Ele ficou em casa. Depois ela se vestiu e saiu. Sozinha, sem conversas, como de costume. Para onde foi, ele não olhou. A porta se fechou. E foi isso. A esposa confirmava. Voltaram. Ela já não estava. Nada em comum, nem antes da saída, nem depois do retorno. A investigação verificava cada detalhe: o horário de saída das mulheres do apartamento, o horário de retorno, a janela de tempo em que Masha teoricamente poderia ter saído. Da casa da mãe, alguns minutos a pé. E nesse trajeto, ninguém a viu. Provas diretas não havia. Nem sinais de luta no apartamento, nem testemunhas que tivessem visto algo naquela noite, nem evidências físicas que ligassem Semyonov ao desaparecimento. Formalmente, o álibi dele se sustentava nos depoimentos da esposa, e os depoimentos da esposa não podiam ser verificados de forma independente. O círculo se fechou. Apresentar acusação significava ir a julgamento com uma teoria, e apenas com uma teoria. Base: isso não é um caso. É uma conversa, e a investigação sabia disso. Semyonov foi liberado. O caso continuou, mas não tinha para onde avançar. Pois bem, passaram-se 6 meses, e então ossos foram encontrados na floresta. Eis o que a investigação não sabia em 2002 e que só se tornaria conhecido 20 anos depois, pelas próprias palavras dele. Ainda era noite, enquanto a cidade ainda não sabia do desaparecimento. Semyonov escondeu Masha no porão do próprio apartamento. Não a levou para fora. Não a abandonou em algum lugar na rua. Sob o chão daquela mesma casa onde ela ia. Onde havia um sofá, uma mesa, cheiro de comida, onde era quente. Ela ficou ali durante vários meses. Todo esse tempo, a investigação vinha com perguntas. A esposa prestava depoimentos. Os vizinhos diziam que não tinham notado nada. As buscas prosseguiam. E sob o chão, ela estava ali. E é exatamente esse fato, que tudo acontecia literalmente sob os pés de quem procurava, que mais tarde se tornaria um dos materiais mais pesados do caso. Quando a pressão diminuiu um pouco, os restos mortais foram retirados e transportados para uma área florestal nos arredores de Volchansk, onde foram incinerados. Nos autos do processo figuram parentes que participaram disso. Embora os detalhes dessa parte a investigação tenha reconstituído muito depois. O fogo deveria tornar impossível aquilo que a criminalística de 2002 já não era capaz de fazer. Mas é importante entender. Isso não foi um impulso nem pânico. Foi uma sequência de ações estendida por meses. Ocultação, remoção, incineração. Cada passo separado do anterior por tempo, e isso significa que cada passo foi dado conscientemente. Em julho de 2003, moradores locais encontraram restos incinerados na floresta. A investigação se deslocou ao local. Junho.
Área florestal nos arredores de Volchansk. A equipe de investigação e perícia trabalha no local. O que encontraram são fragmentos, carbonizados, parcialmente destruídos. O fogo foi intenso e prolongado. Os ossos perderam forma, estrutura, a maior parte daquilo com que um perito médico legal trabalha. A partir dos fragmentos, foi possível estabelecer apenas uma coisa: os restos pertenciam a alguém muito jovem. Depois disso, silêncio. A criminalística de 2003 esbarrou em uma parede. Extrair um perfil de DNA de material ósseo severamente carbonizado era naquela época praticamente impossível. Não porque ninguém se esforçou, mas porque a tecnologia não permitia. A alta temperatura destrói o material genético de tal forma que os métodos padrão da época produziam resultado vazio. Estabelecer a identidade por meio de análise comparativa simplesmente não havia com quê. O que aconteceu com essa pessoa antes de ser incinerada? Os ossos também não preservaram nenhum vestígio pelo qual se pudesse reconstituir o quadro. Oficialmente, diante da investigação, estavam os restos de uma pessoa não identificada, formalmente desconhecida. Na cidade, claro, as pessoas entendiam. Masha desapareceu em dezembro. No verão encontraram aquilo, mas sem perícias conclusivas. Porém, o entendimento dos moradores de Volchansk não tem força jurídica e, portanto, o caso novamente parou. Semyonov sabia o que havia feito com os restos mortais e, a julgar por como os eventos se desenrolariam adiante, sabia que aquilo havia funcionado. As perícias terminaram, resultado zero. Em todas as posições-chave, sem nome, sem causa, sem vínculo com uma pessoa específica. Existe apenas o fato: na floresta havia fragmentos e nada mais com que se pudesse trabalhar. De quem eram? Os investigadores que conduziam o caso do desaparecimento de Masha entendiam. Provavelmente entendia qualquer pessoa que alguma vez tivesse olhado para as duas pastas simultaneamente. Mas um processo criminal não é entendimento. É prova, e provas não havia. O caso do desaparecimento de Masha foi para o arquivo. Não encerrado, suspenso, formalmente vivo, na prática morto. A mãe ficou sem resposta, mas não sem suspeitas, não sem uma teoria, exatamente sem resposta, formal, juridicamente registrada, daquelas que se pode segurar nas mãos. E essa circunstância, que a resposta estava em algum lugar ali perto, mas não havia como alcançá-la, se estenderia por 2 décadas. A investigação fez o que podia naquelas condições. E Semyonov permaneceu em Volchansk. Não foi embora. Não mudou de cidade. Ficou ali mesmo, entre as mesmas pessoas. Passou 1 ano, depois mais um. Você simplesmente vê a pessoa. Na loja, no ponto de ônibus, no pátio. Simplesmente vê. E é isso. Semyonov vivia, andava pelas mesmas ruas, entrava nas mesmas lojas. A mãe de Masha, muito provavelmente, o encontrou não 1 nem 2 vezes. O que acontecia por dentro só se pode imaginar. Mas, juridicamente, entre eles não havia nada, nenhuma condenação, nenhum status, apenas um vizinho. As tecnologias não paravam de avançar, mas até esse caso específico elas ainda não haviam chegado. A pasta ficava guardada e guardada. Semyonov, a essa altura, já havia passado dos 30. A vida seguia sua própria lógica, no sentido de que, externamente, tudo parecia a vida comum de uma pessoa comum, numa cidade pequena. E foi aproximadamente nessa época que surgiu em seu círculo uma nova conhecida, daquelas que ainda estudam na escola. Ela não tinha nem 14 anos. Esse detalhe foi revelado pela sogra de Semyonov já depois da prisão, a jornalistas. Falou com relutância. Sua filha conheceu Semyonov quando ela tinha 13 anos, e ele por volta dos 30. Começaram a se relacionar, depois se casaram. Como exatamente isso aconteceu, o que os pais disseram, como explicaram a si mesmos a diferença de idade, a sogra não entrou em detalhes, mas declarou o fato diretamente, sem tentativa de amenizar. Numa cidade pequena, isso não fica completamente invisível, mas também não se torna motivo para uma reação oficial. Semyonov foi preso por outro caso.
Ela disse uma única coisa sobre o que temiam, que ele saísse e levasse a mais nova da família deles. Não um medo abstrato, não uma ansiedade genérica. Um temor concreto, ligado a uma pessoa concreta dentro da casa deles. Essas não são palavras de quem soube de algo inesperado. São palavras de quem há tempos compreendeu algo e vivia com esse entendimento. Até esse momento, a história de Semyonov parecia a história de uma única noite terrível. Agora os contornos se ampliaram. Mais tarde, no decorrer da investigação, ficaria claro que dezembro de 2002 não foi o começo nem a exceção. É um ponto numa linha que se estendia antes e continuou depois. Alguns anos depois, ele e a esposa seriam presos. O julgamento seria a portas fechadas. O ano exato não consta em fontes públicas. Sabe-se apenas que isso ocorreu aproximadamente no período de 2012 a 2014. Semyonov e sua esposa foram detidos. Nesse regime, sessões fechadas nos tribunais russos são designadas em casos específicos. Um deles é quando os autos envolvem interesses daqueles que estavam sob proteção. Isso não é informalidade nem acaso. Isso significa que havia aqueles que estavam sob proteção envolvidos no caso. Semyonov foi condenado por crimes contra aqueles que estavam sob sua proteção, envolvendo aquilo a que foram submetidos, e sua esposa também. Ambos receberam penas. A sogra soube disso. Segundo suas palavras, quando ela procurou o conselho tutelar, disseram-lhe brevemente: "Ainda bem que a senhora não sabe de tudo." Os funcionários do conselho tutelar viram os autos do processo e consideraram que o quadro completo era algo de que era melhor manter as pessoas à distância. 2 casos, 2 condenações, um nome. Masha desapareceu em 2002, depois a história com a garota de 13 anos, depois o julgamento fechado, a pena, as palavras do conselho tutelar. Cada um desses fatos, isoladamente, poderia ser explicado de formas diferentes. Juntos, formavam uma única linha, e essa linha não desaparecia. Enquanto ele cumpria a pena em outro gabinete, em outra cidade, com uma pasta de arquivos sobre a mesa, alguém se fazia a pergunta: e se tentássemos de novo? De 2003 a 2023, 20 anos. Isso não é metáfora nem arredondamento. É o prazo literal durante o qual o caso do desaparecimento de Masha ficou no arquivo sem movimentação. Nesse tempo, cresceu uma geração inteira. Aqueles que em 2002 frequentavam a mesma escola tornaram-se adultos. Uma cidade com pequenas notícias do norte. O caso não chegou aos noticiários federais, não se tornou de grande repercussão, não foi motivo para investigações jornalísticas. Uma história regional, depositada no arquivo. Casos de anos passados voltam à vida raramente. Isso sabem todos que trabalham na investigação e todos que esperam resultados do outro lado. Quanto mais o tempo avança, menores as chances de que algo mude. Testemunhas esquecem, evidências se deterioram, pessoas falecem. A essa altura, Semyonov havia cumprido a pena do segundo caso e saído. E em determinado momento, no comitê de investigação da região de Sverdlovsk, decidiram reabri-lo. Na estrutura do Comitê de Investigação da Rússia pela região de Sverdlovsk, há divisões que se ocupam exatamente de casos assim. O 4º Departamento de Investigação de Casos de Especial Importância, especializado em crimes de anos anteriores. Não nos atuais, não nos novos de grande repercussão, mas naqueles que ficaram depositados nos arquivos e oficialmente constam como não solucionados. Em 2023, o caso de 2002 chegou até eles. Não foi uma revisão aleatória nem iniciativa de um único investigador. Em 20 anos, a criminalística mudou radicalmente e, em certo momento, ficou evidente. Aquilo que era impossível em 2003 agora poderia produzir resultados. A questão era se havia material com que trabalhar. Havia material. Os fragmentos carbonizados, recolhidos em junho de 2003, estiveram armazenados todo esse tempo. Essa é a prática padrão. Evidências materiais não são destruídas, elas esperam.
Os investigadores designaram novas perícias, abrangentes, com aplicação de métodos modernos, médico-legais, genéticas, médico-criminalísticas, cada direção separadamente, juntas, uma única tarefa: estabelecer quem estava naquela floresta há 20 anos e o que aconteceu com essa pessoa. Paralelamente, prosseguia o trabalho investigativo convencional: inspeções, interrogatórios, reconstituição da cronologia. Alexander Shulga, assistente sênior do chefe do Comitê de Investigação pela região de Sverdlovsk, diria mais tarde: as provas foram reunidas minuciosamente em todas as frentes simultaneamente. Pois bem, a questão permanecia uma só. Seriam as tecnologias de 2023 capazes daquilo que se mostrou impossível em 2003? Não foi desleixo nem erro, foi o limite do instrumental da época. Em 2023, esse limite se deslocou. Métodos modernos permitem trabalhar com material genético degradado, extrair perfis de fragmentos que antes eram considerados inutilizáveis. Isso não é garantia de resultado, é uma possibilidade, mas uma possibilidade real. Os peritos se debruçaram sobre os fragmentos que haviam ficado no arquivo por 20 anos. O trabalho exigia precisão e tempo. O material estava danificado. Cada fragmento foi processado separadamente. Para a análise comparativa, era necessária uma amostra de um parente consanguíneo de Masha. A investigação realizou uma exumação. O perfil genético foi obtido. Paralelamente, prosseguia o trabalho para estabelecer a causa. A perícia médico-criminalística trabalhava com o que restou da estrutura óssea, buscando vestígios que o fogo não conseguiu destruir completamente. Os resultados não vieram instantaneamente. Uma perícia desse nível requer tempo. A investigação esperou. Depois, os resultados chegaram. E chegaram nas duas frentes. Primeiro, a análise comparativa de DNA confirmou a correspondência. Os fragmentos carbonizados encontrados na floresta nos arredores de Volchansk em junho de 2003 pertencem a Masha. Oficialmente, juridicamente, 20 anos depois, era ela. Segundo, a perícia médico-criminalística estabeleceu a causa: asfixia mecânica, estrangulamento. Alguém comprimiu com as mãos ou com algum outro objeto até que sobreveio o desfecho fatal. O fogo não conseguiu destruir completamente essa informação. Na estrutura óssea restou o suficiente para que os peritos dessem a resposta. Foi um golpe duplo em tudo o que Semyonov havia construído ao longo de 20 anos. Primeiro sustentava-se o anonimato dos restos mortais. Agora ele deixou de existir. Depois sustentava-se a ausência de uma causa estabelecida. Agora ela também fora identificada. A versão saiu sozinha, para onde não sei, agora estava diante de 2 laudos periciais. Durante 20 anos, ela se sustentou no limite tecnológico. Esse limite desapareceu e a investigação agora tinha um nome, confirmado pela genética. Tinha o modo como aquilo aconteceu. E tinha uma pessoa que, por último, esteve a sós com ela, que escondeu os restos mortais no porão e os transportou para a floresta. Como os autos do processo registrariam mais tarde, cada um desses elementos isoladamente já não deixava espaço para a versão anterior. Restava o último passo. Semyonov, a essa altura, já se encontrava detido, cumprindo pena pelo segundo caso. A investigação foi até ele lá. Apresentaram a acusação referente ao caso de 2002. Agora não era "nós suspeitamos", era uma base probatória. DNA, causa estabelecida. Os depoimentos que ele dera 20 anos atrás agora estavam lado a lado com o que os peritos encontraram. Nos primeiros interrogatórios, ele se manteve firme. O mesmo padrão de comportamento de 2002. Calmo, sem palavras desnecessárias, sem pânico visível. Uma pessoa que sabe esperar. Mas provas não desaparecem pelo fato de você ficar em silêncio. Em determinado momento, Semyonov confirmou, sim, foi ele quem fez aquilo. Sim, os restos mortais estavam no porão. Sim, depois foram retirados e incinerados.
Cada ação que a investigação reconstruíra fragmento por fragmento ao longo de 20 anos, ele confirmou pessoalmente. E essa confirmação constou nos autos do processo como um elemento autônomo e independente. O que aconteceu naquela noite, ele definiu com uma única palavra: conflito. Não explicou, não desenvolveu, não especificou. Simplesmente conflito. Como se com essa palavra fosse possível cobrir o que aconteceu com uma menina de 11 anos que ia até lá em busca de acolhimento. A perícia psiquiátrica deu um resultado inequívoco. Era plenamente capaz de entender seus atos e controlá-los. O caso foi encaminhado ao tribunal. A sentença final: 25 anos de privação de liberdade em regime fechado. Separadamente, proibição de trabalhar com menores de idade pelo prazo de 8 anos. Separadamente, indenização às vítimas no valor de 1 milhão de rublos. A pena não começou no dia da sentença. Semyonov já se encontrava detido antes e a contagem já estava em andamento. Da sala do tribunal, ele não saiu em liberdade. A mãe de Masha recebeu aquilo que não existiu por 20 anos. Nenhuma palavra, nenhuma teoria, nenhuma explicação. Uma sentença, um documento com data, nome e pena. A resposta oficial do Estado, com 23 anos de atraso, mas ainda assim uma resposta. Na sala do tribunal, a palavra conflito soou pela última vez nos depoimentos do acusado. O tribunal a registrou e emitiu sua própria determinação. O que exatamente aconteceu naquele apartamento em dezembro de 2002? Essa palavra ainda permanece como um vazio. O tribunal fixou o desfecho. O conteúdo ficou atrás da porta fechada. Em casa era assustador. 23 anos. 25 anos de regime fechado. Oficialmente, conflito. Uma palavra ampla o bastante para não explicar nada. Mas olhem para tudo o que sabemos. Aquela com quem ele começou a se relacionar quando ela tinha 13 e ele cerca de 30. O julgamento fechado. Esse não é o retrato de uma pessoa com quem algo deu errado uma única vez. É o retrato de uma pessoa para quem crianças eram uma zona de perigo, não para elas, mas vindo dele. Ela frequentava a casa deles regularmente, era considerada da família ali, via como viviam, esteve perto tempo suficiente para notar aquilo que não era destinado a olhos alheios. Ou, provavelmente, naquela noite de dezembro, enquanto as mulheres não estavam, aconteceu exatamente aquilo que constituía a essência dos crimes dele. E ela deu a entender que não ficaria em silêncio. Isso é uma suposição, uma resposta oficial à pergunta "por quê?" Não existe. Mas o que foi encontrado no porão não é um conflito. Uma pessoa que viveu 23 anos com esse conhecimento e nenhuma vez se quebrou publicamente, isso não é acaso. Ela encontrou uma pessoa da qual os outros deveriam ter tido medo. Simplesmente ainda não sabiam disso. Os fragmentos ficaram no arquivo por 20 anos. As tecnologias alcançaram aquilo que o fogo deveria ter destruído para sempre. No final, isso se tornou prova. Ela buscava acolhimento, e é exatamente essa palavra que agora soa diferente do que no início desta história. O que vocês acham deste vídeo? Escrevam nos comentários, deixem o like e inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima. Continua.